Imagine uma alma, imagine uma pessoa criada na imagem de Deus, formado ali para servir a Deus, caído no pecado, e o seu destino é o inferno. Primeira Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ler de versos 1 até 12. De 1 até 12, começando no verso 1. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vós pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhos de quão santo e justa e irrepreensivelmente nós ouvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e a sua glória. Paulo escreve à igreja em Tessalônica, lembrando eles do seu início, do que aconteceu lá quando as coisas estavam começando, quando ele chega a Tessalônica para evangelizar e plantar uma igreja. E ele está aqui lembrando eles da sua história e de coisas que aconteciam. Mas a intenção da palavra e de Paulo não é uma história, uma lição de história. Tem verdades divinas aqui, coisas eternas aqui, dentro da passagem, que ele quer transmitir, que ele quer passar, que ele quer que nós compreendemos, e se compreendemos na sua profundeza, na sua grandeza, o que ele está querendo dizer, a nossa resposta e reação seria: quem é suficiente para essas coisas? Então, antes de abrir e entender aqui a mensagem de Deus, nós precisamos da presença do Espírito Santo aqui, da sua direção, da sua ajuda. Vamos orar. Soberano e bendito Deus, diante do qual todo joelho se dobrará,
Pai, nós colocamos diante de Ti neste momento numa posição de humilhação, de fraqueza e de necessidade. Pai, nós precisamos do Teu socorro, da Sua ajuda, do seu trabalho, Pai, nos nossos corações. Dá aqui, Senhor, entendimento. Dá aqui, Pai, a verdade que toca nos nossos corações, que não saímos daqui, Pai, do mesmo jeito, falando as mesmas coisas, mas que podemos compreender, Pai, coisas divinas, que podemos, Pai, enxergar com olhos divinos. Ajuda-nos, Pai, neste momento. Nós oramos a Ti com fé e em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus está com os seus discípulos em Mateus 9, ele vê a multidão, ele vê as pessoas andando para lá e para cá, como ovelhas sem pastor, sem alguém para cuidar delas. E ele vira para os seus discípulos e ele fala: a seara é grande, realmente é grande, mas os obreiros, trabalhadores, investidores estão poucos. São poucos os trabalhadores. Quando Jesus salva Paulo, ele encontra Paulo no caminho de Damasco, ele encontra um verdadeiro trabalhador. Rapaz, se alguém trabalhou, se alguém se esforçou, se alguém se dedicou à obra de Cristo, foi Paulo. Ele fala no verso 9, trabalhando noite e dia. Paulo, quando era que você dormia? Quando que você descansava? Se você trabalhava de noite e de dia e de noite. Mas o cara era trabalhador, ele ia de cidade em cidade investindo, trabalhando, evangelizando e plantando. Ele aqui está vivendo aquilo que ele ensinou lá em Romanos 12, verso 1, onde ele chega nos irmãos, ele diz: rogo-vos, eu estou aqui te implorando, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo aqui é como aquele cordeiro no sacrifício, se queimando e se entregando a Deus. Ele está se dando à obra, ele está se entregando. Eis aqui um verdadeiro trabalhador trabalhando. E poderíamos mencionar outros homens na história. John Wesley, ele andou mais de 400.000 quilômetros viajando para espalhar o evangelho no século 1700. 400.000 quilômetros de cavalo, não era de carro, de avião, de navio, de cavalo. Para você ter uma noção, daria daqui até Montevideo, Uruguai, lá no sul de Uruguai, ida e volta 100 vezes de cavalo. De cavalo, não de carro já dá 26, 28 horas, de cavalo, sentado. Já andei de cavalo, não consigo aguentar 30 minutos, eu não sei como ele aguentou, mas ele andou mais de 400 quilômetros de cavalo, trabalhando, se entregando como sacrifício vivo. George Whitefield, ele chega em casa e ele escreve no seu diário: hoje, enquanto eu pregava, evangelizava, eu tive a honra de ser atacado com pedras, entulho, ovos podres
e pedaços de gato morto. Eu tive a honra. Eles fizeram isso comigo. Através da história, nós vemos homens que se dedicavam, se entregavam a essa obra. E eu te pergunto, você não tem esse mesmo interesse, esse mesmo desejo, essa mesma chamada de você se entregar à obra, de você se dedicar à obra, de você evangelizar pessoas, de você não apenas orar que venha o teu reino, mas que você vai e o reino de Cristo venha? Se viesse se você for encontrar um cachorrinho, um gatinho largado na rua, com fome, choveu, está lá esfriado, frio, você não ia sentir uma compaixão pelo gatinho, pelo cachorrinho? Você não ia sentir, Pedro? Puxa, coitado. Se sentisse essa compaixão por um animalzinho, imagine uma alma, imagine uma pessoa criada na imagem de Deus, formado ali para servir a Deus, caído no pecado, e o seu destino é o inferno. E você tem o privilégio de levar a ela as boas novas do Evangelho, e orar por ela, evangelizar ela, e chamar ela para Cristo, resgatar ela. Não seria uma alegria você pegar aquele cachorrinho, aquele gatinho, levar para casa, dar banho, cuidar dela e ver crescendo? Sim. Imagine uma alma. Imagine uma alma. Uma pessoa com sentimentos igual a nós, de ser resgatado das trevas para a luz de Cristo. A pessoa diz, não, mas eu não tenho esse dom. Eu não sei se isso é para mim. Ué, você resgate cachorrinho, você resgate gatinho, você sente misericórdia. E uma alma, e uma pessoa, e aquele familiar, e aquele vizinho, e aquele colega de trabalho, aquele conhecido que você conheceu, você não sente uma misericórdia, uma compaixão que te leva às lágrimas por aquela pessoa? Se você encontrasse um carro incendiado, cheio de chamas, e soubesse que tem alguém ali dentro, você não faria pelo menos algo para resgatar e trazer aquela pessoa? Talvez você não tenha coragem de abrir a porta, mas você pega o extintor do seu carro e você vai lá, pelo menos tentar apagar a chama, pelo menos pegar o celular e ligar para o bombeiro, pelo menos investir algo, fazer algo. Esse é o meu chamado, o meu imploro, o meu rogo para nós essa noite. Apenas algo. Talvez você não seja um Paulo, você não seja um solteiro que pode se dedicar dia e noite, mas pelo menos dá um pouco. A responsabilidade de Mateus 28, 19, não é apenas para o pastor, não é apenas para o pregador, e de fazer discípulos, é para todo cristão. Está sobre os ombros de você e eu, e nós temos que cumprir. Mas, olha lá os testemunhos de Jeová lá, todos eles, no evangelismo, toda semana, conversando e convencendo e trazendo pessoas para a sua seita. Aprende com eles. Bem, Paulo aqui, ele começa no versículo 1 dizendo: irmãos, vocês sabem que a nossa entrada para vocês não foi em vão. Olha que glória! Nós chegamos, evangelizamos e houve resultado. Como assim resultado? Vê versículo 5 do capítulo 1. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras.
mas também em poder. Você está prestando atenção? Não foi somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis. É claro, vocês sabem. Isso aqui não é coisa duvidosa. Neste domingo, milhares e milhares de pregações estão sendo feitas, de manhã, de tarde e agora de noite. Muitas palavras estão sendo faladas, mas a maioria é somente em palavras. Não há aquele convicção do Espírito Santo, não há aquele poder e muita certeza. É história de não sei o que, é visão de não sei o que, é profecia de não sei o que, mas a mensagem de Deus sendo pregado para os corações dos homens, no poder do Espírito Santo, em certeza, convencendo, trazendo, operando. Não está acontecendo. Mas aqui, Paulo diz, minha chegada não foi em vão. Foi com essa certeza, essa palavra agiu dentro de vocês em poder e no Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos urgentemente resgatar isso. Não é para a gente só ficar na história, é para a gente tirar isso aqui e trazer para os dias de hoje. A gente vê as pessoas chorando, tocados com o seu pecado. E não apenas isso, mas em verso 8 nós vemos ele dizendo que por vós soou a palavra do Senhor, não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou. O que aconteceu em Tessalônica não ficou apenas ali. As igrejas e as pessoas ficaram sabendo, tem uma igreja em Tessalônica, Deus está agindo em Tessalônica, algo está acontecendo em Tessalônica. E não apenas isso, mas verso 9, última parte, como dos ídolos vós convertestes a Deus. Você não sabia que Paulo convertia católicos? Olha as imagens aqui, como dos ídolos, das imagens, vós convertestes a Deus. Eles deixaram os ídolos e serviram agora o Deus verdadeiro. O Evangelho confronta os ídolos dos homens. Eles não podem ficar com seus ídolos. Ou eles têm que abandonar e seguir a Jesus, ou eles ficam com seus ídolos e largam Jesus. Então Paulo, ele começa no verso 1 dizendo, essa nossa entrada, o que aconteceu entre vocês não foi em vão. Mas, verso 2, depois de termos antes padecido e sido insultados em Filipos, como sabeis, tornamos-nos ousados em nosso Deus. Os Tessalonicenses sabem muito bem do que Paulo está falando. Antes dele chegar em Tessalônica, ele estava em Filipos. Quando ele chega em Filipos, parece que não tem sinagoga, porque o costume dele era sempre ir na sinagoga, mas ele não vai em nenhuma sinagoga. Ele vai para a beira do rio, onde parece que o costume das pessoas religiosas de Deus, eles se reuniam ali. E naquela oração, ele indo lá, Timóteo, Silas, Lucas, que estava junto também, eles encontram uma mulher chamada Lídia, uma mulher com dinheiro, uma mulher bem de vida. E o texto, e vocês calvinistas vão sorrir, mas o texto diz que Deus abriu o coração dela. Não foi Paulo que abriu, não, foi Deus que abriu o coração dela, e ela prestou atenção àquilo que Paulo falou, pregou. E quando termina, ela é batizada, a família dela, e ela fala, Paulo, venha e fica na minha casa. Então eles vão e ficam na casa dela,
E todo dia, diz o texto, eles iam no rio para orar. Ele está em Filipos orando todos os dias. De repente, sai uma moça, possuída por um espírito das trevas. E ela começa a falar: esses homens são de Deus, esses homens são de Deus, vieram de não sei o que. E ela faz isso dia após dia. Todo dia estão indo orar e ela faz isso. Até que um dia Paulo vira e repreende ela. E ele expulsa esse espírito. E esse espírito sai e os donos que lucravam com ela, porque ela sabia como profetizar e falar do futuro das pessoas, pegam Paulo e Silas, levam eles para o tribunal, batem neles e lançam eles no presídio. Lembra de 1 Timóteo 6? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando eles viram que o lucro acabou, revelou quem eles eram. O mal que estava dentro deles saiu. Lá dentro, sangrando, doendo, dentro de um presídio, com as pernas e braços trancados, eles começam a louvar, cantar. Você tem essa fé? Você tem essa dedicação? Porque estamos falando aqui de lições de um pescador de almas. Você tem essa paixão, esse zelo, essa disposição de passar por tudo isso? Eles estão louvando a Deus e vocês conhecem a história. Veio aquele terremoto. E aquele terremoto destruiu e quebrou tudo, mas não sei como, aquele presídio não caiu sobre ele, só ficou trincada e o guarda, ele acordando, ele queria se matar, e Paulo, não, fique quieto, estamos todos aqui. E ele pula lá dentro e fala: irmãos, o que eu faço para ser salvo? E mais uma família é resgatada. Mas Paulo e Silas estão com aquelas costas doendo, estão com aqueles dores, aquelas aflições, como ele fala, foram insultados, machucados, maltratados em Filipos. Aí acontece toda aquela cena, vem os governantes e falam: vocês podem ir. Aí Paulo fala: não, eu sou romano, eles fizeram isso sem alguma condenação, eles têm que vir. Aí chegaram e falaram: sai, vai embora, por favor. Olha, se fosse eu ia falar para Silas, pelo menos um mês de férias aqui. Pelo menos vamos ali achar uma posada ao lado da praia. Relaxar um mês, tá doendo pra caramba aqui, vai demorar um mês para isso sarar aqui. Ou vamos voltar para Jerusalém, vamos voltar lá para Antioquia, vamos para algum lugar, vamos relaxar. Paulo, ele vai para a próxima cidade. Ele vai para a próxima cidade sem descansar. E ele chega em Tessalônica, nesse estado. Com certeza as costas ainda doendo. E diz que por 3 sábados ele disputou na sinagoga. E nesses 3 sábados ele consegue levantar uma igreja antes dele ser expulso. No terceiro sábado, depois do terceiro sábado, eles vêm com acusações contra Paulo, querendo expulsar ele, dizendo, olha a acusação deles em Atos 17, 7. No verso 4 diz que alguns creram. 5, os judeus desobedientes se levantam. E 7, os quais, eles estão falando, os quais Jasson recolheu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro
rei. Paulo, ele pisa no rabo do reino romano. Se o reino romano fosse um leão deitado dormindo, Paulo ele chega dizendo: Jesus é o rei, como se ele estivesse pisando no rabo do leão. E aquilo ali, porque o rei para os humanos era um deus. Eles adoravam o rei romano entre outros deuses. Ele era alguém para adorar, alguém para exaltar, alguém para trazer sacrifícios. E Paulo chega na cara dele dizendo: não, existe outro rei, Jesus. Vocês não se dobram a ninguém a não ser Jesus. Você sabe como resolver toda essa cena? Filipos, Tessalônica, perseguição, presídio, rejeição. Você sabe como resolver tudo isso? Paulo tá meio, qual que é a palavra? Tá meio intenso, Paulo. Muita briga, muita discussão, expulso daqui, expulso de lá. E você sabe como resolver? Cala a boca. Se torna os quietos da terra. Se Paulo tivesse calado a sua boca, se ele não tivesse falado nada, só chegasse na cidade, mas sem abrir sua boca, ele não seria expulso e perseguido do jeito que ele está sendo. O crente de hoje, muitas vezes fique calado e não aprende com o exemplo de Paulo. Não está disposto a tomar um risco e ser usado. Ele fala no final do verso 2, ele tornou usado em Deus para falar o evangelho de Deus com grande combate. É assim que você prega o evangelho, com ousadia, combate. Paulo, faz o seguinte, volta lá para Antioquia, Jerusalém, aonde você quiser morar, compra uma casa, um sítio, uma chácara, casa, abre um negócio e vive tranquilamente. Nada disso aí precisava acontecer, Paulo. Paulo, eu vou para a próxima cidade. Combate. Sabe, meus queridos, os homens, eles querem um evangelho que passa a mão na cabeça deles. Eles querem um evangelho que deixe eles relaxados com o seu pecado, que deixam eles viverem adultério, em fornicação, inveja, cobiça, roubo, mentira, desonestidade. Eles querem esse tipo de evangelho. E Paulo chega e fala: não, vocês têm que arrepender. Jesus desceu do céu para vocês andarem em seus pecados? Não, ele é o rei e agora vocês vão andar dignos dele. Ele não veio com esse evangelho aí de passar a mão na cabeça, não. Esse evangelho aí de dar jeitinho com Deus, não, nada disso. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, foi a mensagem dele. E isso custou-lhe caro. Diante de tudo isso, Paulo, quando ele chega para Tessalônica, ele podia ter falado: chega de pregar. Silas, vamos fazer o seguinte, vamos pregar uma mensagem que não seja tão radical, uma mensagem mais calma, uma mensagem não tão confrontadora. Mas em 3 semanas, a cidade se revoltou. É por isso que Paulo fala em versículo 3, a nossa exortação não foi com engano.
nem com imundícia, nem com fraudulência. Nós não chegamos como profetas falsos para falar o que vocês querem ouvir, para agradar o que vocês querem, agradar vocês. Não. Nós chegamos porque como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiados, assim falamos, não para agradar os homens. Nós não estamos aqui para pregar um Evangelho fácil, um Evangelho que as pessoas gostam de ouvir. Por que, Paulo? Nos confiou uma mensagem. Eu prefiro sofrer e ser perseguido do que mudar essa mensagem e facilitar essa mensagem e chegar para o pecador e falar, sabe de uma coisa, você não precisa assim carregar a sua cruz, tomar a sua cruz todos os dias, só no domingo. Vem aí, senta no banco, esquenta o banco, dá o seu dízimo aí, resolveu, volte para casa, vive sua vida do jeito que quiser durante a semana, só frequenta o culto, acabou, tá bom. Não. Ele está trazendo um evangelho transformador, que não deixa o homem em paz com o seu pecado. Os homens, eles querem um Deus que não interfere com a sua vida pecaminosa e os seus desejos ímpios. Eles querem um Deus que está relaxado com seus pecados. Eles querem um evangelho de paz sem se entregar ao rei. Eles querem um Cristo que não confronta seu egoísmo, sua ambição carnal e seu mundanismo. Esse é o Cristo que eles querem. E Paulo, sabendo disso, sabendo que a pregação da cruz de Cristo é uma pregação dura, ele não mude a sua mensagem. Ele não chega diluindo sua mensagem, como muitos estão fazendo hoje. Paulo não. É por isso que os homens, eles são atraídos e se escondem atrás de seitas, heresias, falsos profetas e alta ajuda. Coisas que têm uma aparência de boas obras, de piedade, daquela mistura tudo, mas lá no final eles não estão tomando suas cruzes, eles não estão entregues e estão amando e gostando dos seus pecados. Com Paulo não. Ele disse em verso 5, porque como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Paulo, ele não vai diluir o evangelho para buscar a fama e as multidões e os resultados e os likes no Facebook, os comentários, nada disso. Ele não vai diluir. Sabe, um funcionário novo, ele entra na empresa, ele começa a trabalhar. Como que ele sente quando o patrão chega e fica observando, fica olhando, fica vendo, fica ali 30 minutos, 1 hora, 2 horas, assistindo ele de lá para cá, fazendo o seu trabalho. Como que o funcionário se sente? Mas ele está ali soando e fazendo o seu melhor. Paulo, ele sabe que Deus está vendo a obra dele em Tessalônica, a pregação dele em Tessalônica, o evangelismo dele em Tessalônica. Ele não pode se entregar à fama dos homens, o benefício, nada disso. Paulo, ele está dizendo claramente,
para terminar esse ponto, no início aqui, que ele não prega para agradar os homens. Coloca um Paulo em cada igreja aqui no Brasil, cada púlpito, igreja grande, igreja pequena. Bota um Paulo ali dentro, que só fala a verdade, não para agradar os homens. Vai ser expulso, vai ser rejeitado, vai ser acusado, vai ser apedrejado e em alguns casos matado. Porque os homens amontoarão para si doutores e mestres, tendo coceira nos seus ouvidos, querendo ouvir aquilo que agrada a eles. Esse evangelho de coach, prosperidade, milagres e sinais, nem o pentecostalismo, e aí vai aos montões ali, com certeza lá no Rio principalmente, esses evangelhos ali, só para agradar o homem. Essas pessoas que dizem ser cristãos iam descartar Paulo, que ele não pregava para agradar um homem. Deus. Então, primeiro ponto, ele não pregou para agradar os homens. Mas veja, segundo ponto, agora como ele trata os que receberam. Você pode pensar, uau, nossa, Paulo era muito duro então. Olha verso 7. Vamos começar no verso 6. Não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Verso 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Não apenas isso, mas ele fala no verso 8: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos, não somente o evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas. Porquanto nós eres muito queridos. Na praça ontem, tinha cachorros de doação. Eu e ele ficamos observando. Mas vinha gente, mas vinha criança, idoso. A polícia veio, parou, saiu, ficou vendo. Era assim. E quando as pessoas pegavam esses filhotes, eles seguravam com mais cuidado, mais carinho, passava a mão, sabe aquela conversa toda? Ninguém soltou no chão, ninguém bateu, ninguém gritou, nada. Era com todo cuidado. Se temos este cuidado para com os animais, imagine o cuidado de Paulo com os convertidos em Tessalônica. Ele fala, vocês receberam, vocês aceitaram. Nós queríamos tratá-los como uma mãe com seus filhos. Mãe tem que trocar fralda, tem que mamar cada 2, 3 horas, acordar várias vezes durante a noite, tem que limpar a roupinha, preparar comida. Aí a criança começa aos poucos crescendo, começa a gatinhar, começa a andar, sai os dentinhos, começa a se desenvolver. Mas dá trabalho? Dá. Eu que sou pai, já é difícil. Imagine uma mãe. Essa afeição que vocês mães tiveram com seus filhos, Paulo tem com a igreja lá. Mas quanto ele queria o bem deles. Uma afeição genuína saía dele para eles. No verso 9,
Ele fala: porque vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo, ele está investindo, ele está trabalhando, ele está se empenhando, ele está se dedicando, ele está dando o seu melhor para que aquelas crianças começam a crescer. Sabe, irmãos, quando vem gente, eles vão vir dessa forma aqui, vão vir pequeno assim. Não vem falando com eles sobre a escatologia, não. Não vem colocando essas doutrinas grandes sobre eles, não. São apenas crianças, bebês. Precisa de alguém para trocar a sua fralda. Recém-nascidos na fé. Você tem que, e eu, temos que tomar muito cuidado naquilo que ensinamos, falamos, como nos corrigimos, como nós tratamos. Vai crescendo, aí vai ter isso para resolver, vai ter aquilo. E vai ser trabalho, vai ser investimento. E nós vamos ter que lidar com aquilo com muito cuidado. Até verso 10. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Paulo não está interessado em construir uma denominação, mas sim levar as pessoas à porta estreita e o caminho estreito. Esse é o interesse de Paulo. Ó, gente, está aqui o caminho, anda. Deus está lá na frente. Segue aí, segue Jesus, é assim que faz. No verso 10 ele fala: vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nós ouvemos para convosco os que crestes. Você tem que ser exemplo para esses novos convertidos. Eles vão olhar para você e falar: você pode, então eu posso. Você não pode, então eu não vou. Eles vão olhar para você como exemplo, até que eles se formam, até que eles se amadurecem em Cristo. Paulo está dizendo: nós fomos este exemplo, santo, justo, irrepreensível. Aí no verso 11, como eles exortavam e consolavam e testemunhavam cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. Como eu já falei, a meta de Paulo não era ensinar escatologia, tradição dos homens, muitas bagunças aí. Eles simplesmente queriam conduzir eles dignamente para com Deus. Queridos, o avanço do reino de Deus não é para os fracos, não é para os mimados, não é para os covardes, não é para os tímidos. É para aqueles que estão dispostos a se colocar na brecha e lutar e fazer, como ele fala, falar o Evangelho de Deus com grande combate. E você sabe o que vai acontecer? Vai vir resultado, vai vir fruto. Verso 20, ele fala: vós sois nossa glória e gozo. Assim como mãe olha para os seus filhos e ela tem orgulho dos seus filhos, Paulo, ele vê a igreja em Tessalônica e em outros lugares, ele fala: minha glória, Deus me usou para conquistar aquelas almas. Que privilégio, que honra de ser usado por Deus assim. Aí você fala: o que eu posso fazer? Comece com oração. Pelo menos 5, 10
pelo menos 15 minutos do seu dia, dedica alguma alma, alguma pessoa que precisa de Cristo, orar por aquela pessoa, clamar por aquela pessoa. Mas pregador, eu já tentei. Querido, isso aqui não é para os tímidos, isso aqui não é para os fracos, isso aqui é para aqueles que querem combater o bom combate, que querem lutar. Estão aqui algumas lições que precisam nos tocar, que precisam nos incentivar, motivar, despertar de um pescador de almas, de um homem que se dedicou e se deu. Primeiro, ele não se vendeu, ele não diminuiu o custo do evangelho, ele não falou, gente, sabe de uma coisa, eu não quis ser tão duro. Não, ele pregou a verdade, independente do custo. E segundo, aqueles que aceitaram, ele tratou com afeição, cuidado e amor, deixando eles crescerem em Cristo até o dia da glória. Está aqui sua missão, está aqui nossa missão, está aqui nossa chamada. Vamos!